Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O programa Chamando Vencedores é uma realização da Igreja em Cosmópolis, que se reúne à Rua 22 de Abril, número 47, Jardim Planalto. Dias e horários das reuniões: terça, às 20 horas, reunião de oração. Sábado, às 19 horas, reunião ministerial. Domingo, às 19 horas, reunião do Partir do Pão. Muito boa noite, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui novamente para compartilhar da sua palavra, seu programa Chamando Vencedores. Nosso encontro semanal toda terça, às 18 horas e 30 minutos, estamos ao vivo. Hoje é dia 31 de maio de 2011. E o nosso encontro aqui, estamos aqui para desfrutarmos da palavra do Senhor, para recebermos luz, também revelação e, acima de tudo, vida sobre a sua palavra, sobre aquilo que o Senhor tem nos falado nesses últimos dias. Então temos aqui desfrutado muito da porção do Velho Testamento, também do Novo, e hoje nós estamos aqui no capítulo 49 de Gênesis, para desfrutarmos sobre as bênçãos proféticas de Jacó para os seus filhos, para as tribos de Israel, né, que receberam o nome dos seus filhos. E nós aqui no versículo 8 desse capítulo, nós temos a profecia que Jacó fez sobre Judá, sobre a tribo de Judá. E nesse versículo diz que Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. E os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Interessante que nessa profecia sobre Judá aparecem dois animais, o leão e o jumento. Aparentemente sem nenhuma conexão entre ambos. Não vemos aqui nenhuma relação, né, entre um leão e um jumento. São dois animais com características opostas entre si, né? Com caráter opostos pela sua natureza. Mas a profecia traz esses dois animais. O leão representa a realeza da tribo de Judá. Representa toda a sua realeza. Como rei, Judá haveria de reinar. Essa profecia se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o rei do reino dos céus. Então, ele é o leão da tribo de Judá. Em Apocalipse, nos mostra isso, né? Quando João teve a visão sobre o livro que estava escrito por dentro, por fora, e não haveria um que podia abri-lo, ele chorou, né? Chorou de tristeza, porque ninguém poderia abrir aquele livro. Mas o anjo revelou a João: não se entristece, não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro. Ele é digno de abrir esse livro. Então, o leão da tribo de Judá é o Senhor Jesus. Ele é o rei do reino dos céus. E então, esses dois animais, podemos dizer que eles também têm uma relação conosco, com os cristãos. Como leão, como realeza, como rei, né? Todos nós, como os cristãos, o Senhor deseja que nós reinemos com Ele. Em Hebreus capítulo 2, versículo 5,
Ali o apóstolo Paulo nos mostra que o mundo que há de vir, que é o reino vindouro, o reino do Senhor, a manifestação do reino dos céus, o Senhor não o entregou a anjos, mas ele entregou a homens. Em Apocalipse, capítulo 20, também está claro que o Senhor deseja que todos os cristãos sejam considerados como vencedores para reinar com o Senhor neste mundo que há de vir, que é a manifestação do reino dos céus. Mas para reinarmos, para receber esse prêmio, esse galardão de reinar com o Senhor, nós vemos que nós não vamos reinar de qualquer maneira. É necessário, há necessidade de que a vida do Senhor que está em nosso espírito hoje possa crescer, possa alcançar também o nosso ser. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ali o Senhor, através do apóstolo Paulo, ele nos diz que nós devemos ser considerados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ele mostra que as 3 partes do nosso ser devem ser santificadas, considerada santa e irrepreensível, que é o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Então, na palavra, na Bíblia, nós vemos que o homem ele é tripartido, tem 3 partes. Espírito, a parte mais profunda do nosso ser, é onde Deus habita. Quando nós cremos e recebemos a vida do Senhor, Deus habita no espírito humano do homem. E a nossa alma é o nosso ser, é aquilo que expressa a nossa pessoa. Ela também é composta de 3 partes. Parte líder, a mente, nossas vontades, nossas emoções. Então a alma humana, muitos cristãos pensam que alma e espírito é uma coisa só. E a Bíblia mostra que não. Aliás, até fala que a palavra ela é poderosa para dividir alma e espírito. A palavra do Senhor, ela divide. Quando nós estamos recebendo algo, né, como vindo do Senhor, o espírito humano identifica se é algo provindo da alma ou se é uma palavra provinda do Espírito do Senhor. A palavra ela é poderosa para dividir a nossa alma do Espírito. Nós recebemos a palavra do Senhor, ela entra em nós, nós a recebemos e ela reaviva o nosso Espírito. E se é a alma, ela toca na parte da alma somente. E a alma, então, ela é composta, como eu já disse, dessas nossas emoções, nossas vontades. O problema é que quando o homem caiu em pecado, Adão e Eva e com ele toda a humanidade caiu em pecado, ele recebeu o veneno da serpente, o veneno do inimigo de Deus. A vida desse inimigo de Deus entrou no homem e levou o homem a viver de uma forma independente de Deus, porque essa vida da serpente foi habitar justamente na alma do homem. No espírito, Satanás não pode tocar. Ele não consegue tocar no espírito humano, porque ali é um lugar preparado para Deus, para a habitação de Deus. Deus fez de nós hoje seus templos, templo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em nós, então habita no espírito humano. Então ali não há problema, Satanás não toca. Mas na alma do homem ele danificou totalmente nossas vontades, nossas emoções. Efésios, capítulo 2, logo no início, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo mostra para nós ali com uma clareza impressionante como é a vida que está na nossa alma nos levando a ser independentes de Deus. Então ali ele relata que o Senhor Jesus nos deu vida, né, estando nós mortos, nossos delitos, nossos pecados, né, nos quais andávamos outrora em outros tempos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E ele ali diz que nós éramos por natureza filhos da desobediência. Pois sem estar debaixo do governo de Deus, sem estar debaixo do depender do Senhor, nós andamos de acordo com a nossa própria vontade, de acordo com as nossas emoções, de acordo com os nossos pensamentos. Então todo cristão precisa ficar claro disso, que muitos pensamentos que vêm até nós não provêm de nós mesmos, provêm do inimigo de Deus, que ele envia até nós, e a Bíblia fala que são dardos inflamados do maligno. Vem até a nossa mente
Nós aceitamos esses pensamentos, começamos a andar de acordo com esses pensamentos, fazendo as nossas próprias vontades. E, no entanto, esses pensamentos, nossas vontades, muitas vezes, não estão debaixo do governo de Deus, não provém do Senhor, provém do seu inimigo. Muitas vezes, embora desejamos até andar de acordo com o bem, apenas no lado do bem, andamos fora do governo de Deus. Então, tudo que vamos fazer, devemos depender do Senhor. Porque hoje há essa vida habitando em nossa alma que nos leva a andar de uma forma totalmente independente de Deus. No mundo, né, houve aí alguém no passado que deu um grito, né, muito famoso, independência ou morte, né? Sabemos de quem estamos falando. Nós hoje, como cristãos, devemos gritar dependência ou morte. Ou você depende totalmente do Senhor, ou experimenta a morte espiritual dia a dia. Então, nessa profecia de Judá, nós temos aqui o leão, que se refere à realeza, como eu já disse. O Senhor deseja que todos nós possamos reinar com Ele. Um dia deseja nos levar a ser leão, ser transformados em leão, para reinarmos, ser co-reis com o Senhor. E em Apocalipse mostra que no reino do Senhor haverá muitos tronos, né? E naqueles estarão sentados os seus vencedores, né? Aqueles que foram fiéis à vida do Senhor hoje, que amaram o Senhor, que andaram de acordo com seus preceitos, com seus caminhos, nos seus caminhos. Então o Senhor fará de nós, né, co-reis juntamente com Ele, ou seja, reinar juntamente com o Senhor, né? O Senhor deseja, Ele tem esse prazer, esse desejo de nos conceder esse galardão. Mas o que vemos hoje, nosso caráter, muitas vezes, na nossa pessoa, na nossa alma, é um caráter de jumento. É isso mesmo. Às vezes estranha, né? Falar isso, você é um jumento. O jumento, ele tem um caráter. Ele é muito forte e é teimoso. Ele é muito conhecido. Teimoso como um jumento, as pessoas falam, né? Usam essa expressão. Pois é, às vezes nós temos esse caráter teimoso. Às vezes andamos de acordo com a nossa própria vontade, como eu estava dizendo, né? Fazendo a vontade dos pensamentos, de acordo com a nossa alma, e damos muitas vezes com a cara na porta, né? Erramos, e por sermos teimosos, por não depender totalmente do Senhor, né? Nós temos aquele conceito de orar, colocar as coisas diante do Senhor, aí vemos que está demorando demais a resposta do Senhor, tomamos de volta, né? O Senhor está demorando, deixa que eu vou decidir aqui por minha conta. Nós às vezes fazemos isso, entregando nas mãos do Senhor, não conseguimos esperar com nossa ansiedade, e aí então vamos e resolvemos as coisas de acordo com a nossa própria vontade. Teimosia, às vezes dá errado muitas coisas que vamos fazer, caminhos que andamos que não são caminhos do Senhor, e por aí vai, tantas outras coisas. Nosso caráter é muito forte, caráter difícil, né? Você acha que conhece a você mesmo? Não conhece. Ninguém conhece a si próprio, senão Deus que conhece o nosso coração. O Senhor diz para nós, né? Na sua palavra, que Ele é um Deus que esquadrinha o nosso coração, ou seja, que consegue ver o nosso coração quadro a quadro. Ele que conhece. Ele fala, maldito o homem que confia no homem, ou seja, maldito o homem que confia em si próprio. Ele fala, né, faz do seu braço sua força, né? Pensa que adquiriu as coisas, né, que tem nesta vida com a sua própria capacidade. E, no entanto, a palavra mostra que não é assim. Nós temos que depender do Senhor. Então, aqui, nessa profecia, versículo 11, fala que Judá amarrará o jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Puxa vida, qual pessoa que tendo um jumento, um agricultor aqui, um lavrador, né, que planta suas vinhas, qual de vocês, sendo um dono de uma vinha, amarraria um jumento a uma videira? Qual de nós poderíamos amarrar um jumento a uma videira? Certamente nós sabíamos que o jumento, esse animal iria comer tudo ali, os frutos, né? Iria danificar os frutos da videira, se não a videira toda, né? Então não amarraríamos, né, a videira, amarraríamos em outro lugar. Mas a profecia fala que ele amarrará o jumento na videira mais excelente. E no Evangelho de João, capítulo 15, o Senhor mostra para nós que videira é essa. João 15 fala, o Senhor Jesus diz, eu sou
a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Então, essa videira, que está dizendo aqui que o jumento será amarrado, é o próprio Senhor. A videira mais excelente. E a palavra do Senhor é o fruto da videira, é o fruto da árvore da vida, que nos alimenta. Quando nós desfrutamos da sua palavra, nós vamos sendo transformados. Então, nós que hoje temos esse caráter de jumento, de certa